Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui gravando esse vídeo. Eu sou o professor Elias Macedo, sou especialista em educação matemática e autor de vários livros, tanto físicos quanto digitais. Estou presente aqui nas mais variadas plataformas digitais, tá certo? E hoje eu estou aqui para falar sobre teoria das matrizes. Essa é a primeira aula, vamos dar uma introdução aí no que é essa teoria, tudo certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é quem é o ente primitivo dessa teoria. O ente primitivo de uma teoria, ele é aquele ente, ou seja, aquele elemento que ele dá base para toda a teoria. E, nesse caso, o ente primitivo da teoria das matrizes são as matrizes. E aqui eu coloquei, olha, a grosso modo, para a galera do ensino médio, o que é uma matriz. Podemos entender as matrizes como um conjunto de dados organizados em linhas e colunas J. Então, a partir de agora, guarde isso na sua cabecinha. Se você está falando de I, obviamente vai ser remetido na sua cabeça a ideia de linha. E se você está falando de J, obviamente na sua cabeça vai ser colocada a ideia de coluna. Então, carregue isso com você. I representa a linha, J representa a coluna. Não te esquece disso, assim como eu sei que você não se esquece de mim, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa matriz aqui, ó, 0, 3, menos 1 e 1, 2 e menos 2. Então, eu tenho uma matriz, ou seja, eu tenho vários elementos, vários dados organizados em linhas e colunas. E quem são aí esses elementos? Ó, a primeira linha é a linha 0 e 3, ou seja, o elemento 0 e o elemento 3. Na segunda linha, eu tenho o menos 1 e o 1. Na terceira linha, eu tenho o 2 e o menos 2. Então, essas são as três linhas dessa matriz, certo? Mas assim como eu coloquei os elementos por linha, falei os elementos por linha, eu posso estar falando por coluna também. Olha como fica aqui, ó. Coluna 1, 0, menos 1 e 2. Coluna 2, 3, 1 e menos 2. Então, os elementos aqui estão dispostos em três linhas e duas colunas. É por isso que a gente fala que isso daqui é uma matriz 3 por 2. Primeiro você sempre faz referência à linha, ao valor de I, perfeito. Depois faz ao valor do J, que é o valor das colunas. Tudo certo? Então, esse é o ente primitivo da teoria das matrizes e é assim que ele se comporta. Agora, uma outra coisa, que seria a primeira depois que você conhece matriz, é falar da localização de um elemento dentro dessa matriz. Então, falar da localização de um elemento dentro dessa matriz é justamente saber em qual linha ele pertence e em qual coluna ele também pertence. Ou seja, a localização ela é ditada dessa forma, linha e coluna, e nessa ordem, tá, galera? Isso é muito importante. Primeiro é a linha, depois é a coluna. Primeiro o I, depois é o J. Isso é muito importante. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui para ti. Ó. Olha essa matriz, ó. 3, 5, 4, 0, menos 2 e 1, menos 1, 7 e menos 3. Então, essa é uma matriz 3 por 3. Por que 3 por 3? Ó, Elias, porque ela tem três linhas e ela tem também três colunas. Selado? Então, olha como vai ficar se eu colocasse todos os elementos em suas disposições de acordo com a sua localização. Olha como ficou aqui, olha. A11, o A11 seria o 3. A daí está pensando, Elias, só tem 9 elementos aí. Tem 9 números. Por que eu já estou no A11? Bebê, eu sei que você está com isso na sua cabecinha, lá de PA, lá de PG, lá das sequências e das progressões, tá? Que isso daí determina a posição do termo. No entanto, esse índice aí ele não é um índice ordinal, ele não é o 11º elemento. A11 significa que é primeira linha, primeira coluna. A21 significa que é a segunda linha, primeira coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. É isso que está dizendo esse índice aqui dentro da matriz, tá certo? Então, repito, é uma ordem, mas não aquela que a gente está acostumado a saber. Aquela de o 13º, o 12º, o 23º, não é isso. Tá? 23, lê-se separadamente. Segunda linha, terceira coluna. Tudo certo? Então, aí está essa disposição. E isso é muito útil para você, por quê?
Porque você vai se deparar com isso aqui, olha, com a lei de formação. Nem sempre pode vir a matriz já fornecida desse jeito aqui, olha, com todos os valores dela. Pode ser que em situações a matriz seja representada por meio da sua lei de formação. E o que é essa lei de formação, ó Elias? A lei de formação é como se fosse uma função. É como se fosse não, na verdade é uma função. A lei de formação, ela é uma função que vai representar essa matriz. Ou seja, eu vou ter uma sentença matemática, eu vou ter umas operações lá para fazer e aí sim eu vou determinar a minha matriz, tá certo? E aí é muito fundamental você ter esses outros dois elementos aqui na sua cabecinha. A ordem da matriz para saber quantos elementos ela tem e a localização de cada elemento. Então vamos lá, vamos ver o exemplo aqui que eu sei que tu está agoniado, está doido para fazer conta, tá? Então vamos lá. Olha essa daqui, ó. Eu tenho uma matriz A de ordem 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. E aí, ele disse para mim o seguinte, olha, que a primeira linha é formada por esses elementos aqui, ó. 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. Esses valores que estão entre parênteses aqui, olha, são os valores da linha e da coluna, tá certo? Então, linha, coluna, linha, coluna. Então, dá para ver que essa matriz aqui, a ordem de formação dela é o quê? 3i, porque a linha é o valor de i, menos 2j. Então, ó, 3i menos 2j. E aí só faz a substituição e faz as continhas representando tudo aí para você. Tá certo? Então, olha a segunda linha também, ó, 3i menos 2j. E aí ficou, olha, 3 vezes o 2 deu 6, 2 vezes o 1 deu 2, e 6 menos 2, 4. Então, galera, é só substituir o valor na sentença, né? Só, como se fosse fácil, né? Dependendo da conta que vem aqui, pode dar um pouquinho de trabalho aí. Então, o que acontece? Você substitui os valores de i e de j na sentença, faz as suas continhas e arma a sua matriz no final. Como é que eu vou armar? Ó, aqui eu separei a primeira linha, ó, 1, menos 1 e menos 3. E aqui a segunda linha, 4, 2 e 0. Então, olha como ficou a nossa matriz aqui, ó. 1, menos 1 e menos 3, 4, 2 e 0. Perfeito? Então, um abraço e até a próxima aula sobre tipos de matrizes.